Acabei de zerar o Uncharted 4 e eu acredito que seja a minha franquia de games, de jogos favorita. Não que eu tenha jogado muitas franquias de jogos. E muito por conta disso eu tô gravando esse vídeo, que eu quero contar um pouco da minha experiência, dos meus sentimentos, do que eu achei jogando esse jogo, essa franquia de jogos, que é o Uncharted. Eu sou dos games, mas eu não me considero um ultra gamer, sabe? Eu, sei lá, na fase no jogo do Mario, eu nunca, sei lá, passava pelas primeiras fases, mas nunca cheguei a zerar Mario. No GTA, ficava andando por voltas na cidade, sabe? Minha alegria foi quando eu comprei GTA Rio de Janeiro e as cidades do GTA San Andreas estavam liberadas, então não tinha que jogar as missões para ter a cidade, para liberar as cidades, entende? Então eu nunca engajei tanto nos jogos. Muito por conta da acessibilidade, dublagem, essas coisas assim? Talvez seja, não sei. Mas nunca foquei em zerar jogos. Poucos jogos que eu falo para vocês que eu zerei. Muito também porque a personalidade, eu acho que de jogar jogos online, jogar League of Legends, quebra um pouco essa dinâmica, né? Dessa dinâmica. Porque você, como você já está jogando um jogo que tem começo, meio e fim, você quer uma partida de começo, meio e fim e não consegue se aventurar na história. Mas eu queria ter essa nova experiência, queria experimentar, e desde cedo, desde 2011, né, tão cedo assim, eu via vídeos no YouTube e eu via vídeos do Uncharted 3, daquela sequência do avião lá no deserto, com o Nathan Drake caindo, e eu falava, cara, eu quero muito jogar isso. Eu quero muito saber como que é. E esse ano eu peguei um PlayStation 3, esse PlayStation 3 aqui por sinal, e eu comecei a jogar os jogos do primeiro, segundo, terceiro. O 3 eu acho uma história muito redonda, um, o que diz muito sobre a geração do PlayStation. E eu acho que condiz muito, tipo, as pessoas falam que o primeiro ele é inferior. Sim, ele é inferior, ele é o começo de tudo, mas eu acho que ele ainda tem o seu valor. Ele tem muitas coisas que estão no 4 até, estavam no primeiro. E pro desenvolvimento dos personagens, o primeiro jogo faz muito sentido só ser num ambiente só ser na ilha, ter os mesmos personagens, ser uma história fechadinha, para aí sim, nos próximos jogos, expandir esse universo, expandir esse mundo, e eu acho que você se conecta muito com os personagens. Você se conecta muito com a história de Nathan Drake, com a história do Sully, com a história da Helena. Aí quando chega no 4 você se conecta com a história do Nathan Drake de uma forma bem mais marcante, sabe, bem mais envolvente. Você vê o passado dele com seu irmão, e você vê todas as coisas, porque sim, o 4 ele é um jogo bem mais cinematográfico, bem mais pensado nesses novos jogos sendo mais filmes, sabe? Mais cinema. Então sim, o 4 tem uma camada, uma dramaticidade mais densa. Mas eu não acho que os outros também não tinham. Claro que o Uncharted é um jogo pipoca. É um jogo que você pega, senta na sua cadeira, senta no seu sofá e joga. A, curte a história. Porque desde do segundo, das sequências do Nepal, do terceiro com a sequência do avião, até no primeiro com as sequências de tiro, de subida, escalada, puzzle, faz tudo muito sentido para a história, sabe? E jogando o 4 e finalizando ele hoje, que eu finalizei, o único pensamento que eu tava tendo jogando ele é, cara, que eu vou sentir muita saudade desse loop de gameplay. Desse loop de você subir coisas, pular e rolar e fazer puzzle e subir, se pendurar em tudo qualquer lugar. Aí do nada você vira um criminoso de guerra, você mata um monte de capanga,
você é um assassino, e depois você segue em frente e faz tudo de novo. E esse loop de gameplay é um negócio muito gostosinho. Nos primeiros jogos eu achei o combate de arma meio fraco, sabe? Principalmente no primeiro, eu não tava entendendo muito a mira. Mas depois que você pega a mira, você pega a sensibilidade, você pega o jeito do controle, talvez porque não jogar, não tô jogando, não jogo muito, eu acho que é muito bom, sabe? É muito gratificante, muito gostoso você pegar uma sniper e dar um kickscope nos caras, pegar uma pistola e dar um tiro. Não que eu seja um profissional, não, eu erro muitos tiros, mas toda essa sequência, esse jeito de se jogar é muito legal, sabe? É muito divertido, sabe? E quando você está em momentos da sua vida que você quer se conectar com novos jogos, novas histórias, eu acho que o Uncharted é um bom jogo para isso, porque o Uncharted é um jogo que mostra os defeitos e os acertos, as partes boas, as partes ruins dos seus personagens, querendo ou não. O Nathan Drake é um cara muito diferente da Helena, que é muito diferente do Sully, mas eles têm um objetivo, eles são pessoas especiais, sabe? Eles são pessoas especiais, eles têm os seus objetivos, eles têm os seus desejos. Isso fica muito mais claro no 4, claro, o 4 tá muito mais na minha cabeça, mas, cara, tem momentos dos três primeiros que faz você se conectar com os personagens de uma maneira que eu não sei se eu me conectaria, sabe, em outros momentos. E eu tô conectado com eles. Então é por isso que eu acho que o Uncharted se tornou minha franquia de jogos favorita. Porque ele me ensinou muitas coisas que talvez eu não tinha captado na minha própria vida, sabe? Esse senso de aventura, esse senso de se permitir, esse senso de acreditar num sonho, acreditar numa cidade perdida no meio do deserto, acreditar em Shambhala e ir para Shambhala, esse senso de aventura, esse senso de se permitir, esse senso de, tipo, cara, eu vou pular e vai dar certo e vou ir porque eu sou um super-herói, sou Nathan Drake, não vai dar nada errado comigo, sabe? Alguém vai me salvar, o Sam vai me salvar. E é muito divertido, sabe? É muito especial. É uma franquia especial que eu sempre que jogar, tô muito feliz por ter jogado finalmente e ter tido essa experiência de jogar depois de velho, né? Não tão velho, tenho 28 anos assim, mas ter essa experiência de jogar e saber o que é essa franquia, sabe? Eu ainda tenho que jogar a DLC, vou jogar, mas eu quis gravar esse vídeo porque, querendo ou não, foi a finalização da história do Nathan Drake. Não que eu acho que finalizou, eu acho que sim, pode ter um Uncharted 5, como já saiu rumores. Eu acho sim que a gente poderia explorar os tempos que o Sully conhece o Nathan e Nathan, para que esses tempos que o Sully conhece o Nathan e lá na Colômbia, no que a gente fala no terceiro jogo, ou tem um pouco com o irmão dele, enfim, eu acho que existem meios de você explorar um Drake mais jovem, sem cortar o que foi escrito nesse quarto jogo, porque querendo ou não, finaliza de um jeito bonito, finaliza de um jeito legal, mas eu quero mais disso, eu quero mais dessas histórias de explorar, eu quero mais sair pulando e fazer rapel, e, cara, uma coisa que eu tive o choque, né? Como eu joguei em sequência, o choque de você ver de geração, de você estar jogando um jogo de PS3 e você vai de um jogo de PS4, né? No caso, mesmo que esse jogo lançou há 10 anos atrás, é muito doido. E esses são jogos bonitos, querendo ou não. São jogos, mesmo no PS3, o 2 é muito bonito, o 3 é muito bonito, e o 4, eu jogando no PC, não nas melhores condições, ele é um jogo muito bonito quando você passa pelo Safari lá, né? Você passa por Madagascar, né? Você faz todo o percurso e as cenas. Pô, é um jogo, jogos muito bonitos, o cara, prédio caindo,
explosões, sequências. As sequências desse jogo, as sequências cinematográficas são coisas de louco, que você fica pensando, cara, eu realmente estou jogando isso realmente tá acontecendo, tipo, você pular de um carro pro outro, carro que te persegue, é, cara, é arte, é jogo bom, jogo bom. Se a gente pode dizer assim, jogo bom é um Uncharted. E eu acho que tudo isso em volta desse universo de Uncharted faz esse jogo ser especial. Faz esse jogo te mostrar coisas que poucos jogos te mostram, né? Poucas franquias te mostram. E o Uncharted, ele é pipoca. Ele é você sentar na sua cadeira, sentar no seu sofá, jogar, se divertir, curtir uma boa história, se emocionar, aprender uma coisa nova, aprender história, talvez, aprender como se portar, a ser mais Nathan Drake, sabe? Ser mais pra frente. E acho que nesse momento que eu tô passando na minha vida, acho que foi importante ter o Nathan Drake. Talvez eu ainda tô tentando assimilar muitas dessas histórias, tentando assimilar muito o que aconteceu e tentando entender o ponto que o jogo me trouxe, sabe? Na minha mente, no meu jeito de ser, sabe? Mas eu gostei bastante, gostei bastante. E eu acho que todo o loop de gameplay, toda a história, personagens, tudo condiz pro que a gente viu nesses 4 jogos, sabe? E eu acho que a Sony, Naughty Dog são de parabéns por conta disso. Porque não que eu tenha chorado, mas eu me emocionei, sabe? Eu me agarrei com os personagens e, como eu falei, fiquei triste porque tava acabando a história, tava acabando tudo, o loop de gameplay que não ia ter mais disso. Claro que eu posso rejogar, mas é diferente, né? Você quer uma nova história, você quer se aventurar em novas ideias. E eu vou sentir saudade desses personagens, eu vou sentir saudade de controlar o Drake, de escutar as histórias do Sully, de escutar a Helena. A relação da Helena com o Nathan Drake também me pega bastante, porque me mostra erros que eu cometi, que talvez eu não possa consertar. Então, o jogo me ensinou muito mais coisa do que só jogar videogame, sabe? E eu espero que eu tenha mais experiências como essa, sabe? Não só dentro dos videogames, mas em outras mídias, em outras formas de se conectar com o mundo. Então, eu agradeço a Naughty Dog, aos criadores, a Annie Henning, Amy Hennigan, que eu acho que é o nome dele, ao nosso querido cara que fez o The Last of Us, o Neil Druckmann, que escreveu também o Uncharted 4, dirigiu ou escreveu, enfim. Porque eu acho que o mundo precisa de histórias mais leves, e o Uncharted é uma história leve, mas tem o seu sua pitadinha, sabe? Eu acho que é bastante divertido a gente entender isso, sabe? Talvez já esteja me enrolando, mas é isso. Obrigado por me escutar. Pretendo fazer mais vídeos como esse, sem muita edição, só falando com a câmera, conversando sobre a vida, o universo e tudo mais. Muito obrigado e até a próxima.